Você sabe como é que funciona a etiquetagem específica para edifícios comerciais de serviço e público? Ela tem um regulamento próprio, é o RTQC. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. A gente está aqui no vídeo 2 de uma sequência falando sobre etiquetagem PBE Edifica. Se você não viu o vídeo 1, depois você dá uma olhadinha aqui no nosso canal para você começar a entender um pouquinho sobre esse universo da etiquetagem PBE Edifica que veio para ficar. Vamos conversar hoje sobre etiquetagem de edifícios comerciais de serviço e público. Esse tipo de edifício tem umas características em comum em relação ao consumo de energia, em relação ao seu desempenho térmico. Então, por isso, elas foram agrupadas dentro de um único regulamento na etiquetagem PBE Edifica. Quando a gente estiver falando dessa tipologia de edifícios comerciais, serviço e público, a gente vai estar falando sempre do RTQC. Você já prestou atenção quando você entra em escritórios ou quando você entra em shoppings? O que está sempre ali constante e que a gente muito percebe? A luz acesa e o uso de ar-condicionado. Porque esses são os dois sistemas que mais consomem energia dentro desses edifícios. Cerca de 40% do consumo de energia do edifício é no condicionamento de ar. Porque esse tipo de edificação tem uma carga térmica interna muito grande. A gente está falando de grandes espaços com muitos equipamentos e muita ocupação. São muitos usuários ali, né, e muitos equipamentos que esquentam e necessitam que a gente tenha um condicionamento artificial. E ele vai ter um peso significativo nessa etiquetagem. Porque nesses edifícios a gente tem um grande consumo de ar-condicionado para resfriamento aqui no Brasil. O que é avaliado de forma especial nesse sistema? A eficiência do equipamento, a eficiência da máquina, ou através da etiqueta de eficiência energética que já foi emitida pelo Inmetro, ou através de uma avaliação do coeficiente de performance, o COP. Além disso, são avaliados os isolamentos das tubulações em relação ao condicionamento de ar. Outro aspecto é a iluminação artificial. Se a gente está falando de grandes ambientes, é praticamente impossível garantir uma qualidade de luz natural uniforme para todos os ambientes. Então, é necessário que o usuário utilize a luz artificial. No sistema de iluminação, o que interfere diretamente no consumo de energia é a eficiência do sistema. Reator, lâmpada. Então, o uso de sistemas de baixa potência, hoje a gente tem o LED, tem contribuído para essa eficiência energética. A escolha dos sistemas de iluminação vai determinar essa eficiência energética do sistema de iluminação artificial. Escolher lâmpadas e reatores de baixa potência. Hoje o uso de LEDs facilita muito, né, essa eficiência. Outro aspecto importante na avaliação do sistema de iluminação artificial é a integração com a luz natural. A gente tem uma luz ecologicamente correta, disponível, né? E a maioria dos projetistas de iluminação não consideram as aberturas a entrada de luz natural. Então a gente pode perfeitamente, durante um período do dia, não usar determinadas fileiras que estão mais próximas à janela. E isso vai ser cobrado no regulamento. Outro aspecto avaliado é a questão do desligamento automático do sistema de iluminação de grandes ambientes, além de exigir que cada ambiente tenha o seu acionamento específico. Outro sistema que é avaliado é a envoltória. E o que é essa envoltória? Envoltória é a pele da edificação. São os fechamentos verticais e horizontais, ou seja, fachada e cobertura, onde acontecem as trocas térmicas entre ambiente externo e ambiente interno. Isso nasce aonde? No projeto de arquitetura. Então, uma série de decisões tomadas no projeto de arquitetura vão interferir no desempenho térmico e no conforto e, consequentemente, na eficiência energética do edifício. E por que, afinal, a envoltória é um sistema obrigatório? Vamos pensar no edifício e no que interfere, né, no consumo de energia e no desempenho térmico. Tanto o condicionamento de ar quanto a iluminação, ela depende de aspectos que foram definidos na arquitetura. Como eu escolho a minha abertura, como eu defino o tipo de vidro, se vai ter proteção, a orientação, isso vai definir carga térmica e interferir aonde? No projeto da engenharia mecânica de condicionamento de ar. Na iluminação natural é a mesma coisa. Dependendo de como eu projeto as minhas aberturas, como eu defino, né, o tipo de vidro, isso vai interferir diretamente no aproveitamento e na qualidade dessa luz natural. E
o uso da iluminação artificial vai vir para complementar essa iluminação. Então, falar de eficiência energética é falar de integração desses sistemas. É comum na área de sustentabilidade e eficiência energética a gente ter processos de projeto integrado, onde a gente precisa realmente ter uma compatibilização. Outros aspectos são relacionados a propriedades térmicas dos materiais. Não adianta a gente se preocupar apenas com o volume do nosso projeto. A gente tem que definir muito bem a especificação de paredes, de cobertura, de acordo com o clima. Então vão ser exigidos aspectos de transmitância térmica, de absortância e de capacidade térmica. Outra característica importante na avaliação da envoltória é a definição correta das aberturas, porque as aberturas são grande responsável pelo ganho de calor dentro do ambiente interno, em torno de 65%. Então não adianta a gente ficar preocupado com equipamentos que estão gerando calor, se o nosso projeto de arquitetura está impedindo, está permitindo a entrada desse excesso de calor e carga térmica que vai ter que ser resolvida lá no ar-condicionado. Então, o que interfere no projeto das aberturas? O dimensionamento, a posição, as orientações corretas, escolher corretamente o vidro e a gente fazer proteção adequada para cada orientação. O RTQC, então, avalia 3 sistemas: envoltória, iluminação artificial e condicionamento de ar. Esses 3 sistemas eles vão ser avaliados de forma independente e no final a gente vai juntar tudo numa etiqueta geral. Essa é a etiqueta do RTQC. A gente pode avaliar os 3 sistemas ou a gente pode, em alguns casos, ter avaliação de sistemas isoladamente. Eu posso avaliar só a envoltória, ou eu posso avaliar a envoltória e a iluminação juntas, ou a envoltória e o condicionamento de ar. Então a gente tem 4 possibilidades para fazer etiquetagem de edificações comerciais de serviço público. Então como que é feita a etiquetagem? Esses 3 sistemas são avaliados de forma independente e a gente soma eles numa equação que pondera o peso de cada um. Além disso, a etiquetagem quer incentivar estratégias a mais de eficiência e sustentabilidade. E ela vai te dar bonificações em relação ao uso racional de água, em relação à cogeração de energia, em relação ao aquecimento de água. Entender um pouco mais sobre etiquetagem seguindo o RTQC, edificações comerciais de serviço público. Lembra, nada do que eu falei aqui se aplica a residência. Residência a gente vai falar num próximo vídeo, no vídeo 3 dessa sequência. Acompanhe a gente aqui no nosso canal.